Cuide dos seus. Em 1 de Timóteo, capítulo 5, versículo 8, está dito: se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Bom, o primeiro compromisso e ministério que um seguidor de Cristo deve ter é a família. Não desista de você, tampouco da sua família, apesar dos problemas que possa estar enfrentando. Pessoas bem-sucedidas são bem maiores que os próprios problemas. Seja você marido, mulher, pai ou filho, precisa investir na sua família. Ela tem que ser a sua prioridade. Decida ser bem-sucedido. Existe crescimento para quem encara os desafios com fé e confiança em Deus. Talvez até hoje você tenha conduzido a sua vida com a força do braço, mas agora deixe o Senhor conduzir, pois com certeza vai ser muito mais fácil. Quando criança ou adolescente, eu não tinha muitas possibilidades de mudar a realidade da minha família, pois além de ser extremamente tímido, não conseguia ver possibilidade de mudar nenhum cenário. Contudo, chegou o dia em que tive a oportunidade de formar a minha família. Aquele menino que se tornou homem sem referência paterna tornou-se pai. Eu não tive um bom modelo, um exemplo para ser seguido. Então, tive de construir, por meio do relacionamento que tenho com o Senhor, o caráter de pai que os meus filhos precisavam. Como disse, não sei qual é a posição que você ocupa na sua família, se apenas de filho ou de alguém que já é responsável por outras pessoas. A grande questão é que, com a ajuda de Deus, todo cenário caótico pode mudar. Toda a história pode ter um novo rumo. Então, decida hoje viver algo novo. A frase do dia é: alimente a sua fé e os seus medos morrerão de fome. #cuidado. Bom, quando buscamos a Deus em sua palavra, encontramos ordens e mandamentos, dicas de ações e atitudes que devemos tomar por causa da nossa fé, do testemunho do Evangelho e da santidade do nome de Deus. Encontramos na Bíblia muitos exemplos do comportamento adequado aos servos de Cristo, que fazem as coisas mudarem naturalmente ao nosso redor e para melhor, hein? A Bíblia não é só um livro de fé, é um livro de prática. E no texto que lemos hoje, temos uma dica preciosa para a família: a questão do cuidado. Os cristãos cuidam dos seus familiares e o texto não manda fazer isso. Ele diz que isso é normal entre os servos de Deus, e isso tudo por causa de sua fé. Do mesmo modo que não existe cristão sem fé, nem servo de Deus incrédulo, também não existe cristão que deixe de cuidar da família, porque isso seria negar a fé, isso seria ser um cristão sem fé, se assim a gente pode dizer. Você quer sua família unida? Então cuide deles. Não pense em merecimento, pois isso seria julgar. Sempre que você pensa se alguém merece ou não alguma coisa, você está julgando. Claro que o julgamento é importante para muitas coisas, porém quando se trata de cuidar da família, precisamos deixar o julgamento de lado, porque o amor não julga e cuidar é a prática do amor. Vocês lembram quando Jesus contou a história do bom samaritano? O amor nesse texto foi exibido pela prática. Ali não teve perguntas sobre o porquê o homem estava caído no chão, mas teve uma ação de quem tinha as condições e a disposição necessária para fazer algo em prol daquela pessoa que estava necessitada de ajuda. Quer provar o seu amor por alguém? Cuide dessa pessoa. Cuidar é prover as necessidades, ajudar a enfrentar as dificuldades, ter compaixão e misericórdia, assim como o samaritano teve. Em resumo, cuidar é ser aquilo que o outro precisa. O que a sua mulher precisa? Seja isso. O que o seu marido precisa? Seja isso. O que o seu filho precisa? Seja isso. O que o seu pai precisa? Seja isso. O que a sua mãe precisa? Seja isso. O que o seu irmão precisa? Seja isso. Vivemos no tempo onde muitos pensam que precisam de coisas e não percebemos muitas das vezes que a verdade nua e crua é que precisamos realmente de pessoas, de família. Eu tenho um amigo que preza muito pela família. Eu admiro ele demais porque ele preza pela família e ele me inspira todos os dias a ser um componente da minha família de forma melhor
exemplar, mais habilidoso, vamos dizer assim. E tem muitas coisas que nossa família precisa que sejamos. E você irá descobrir que algumas coisas exigem aprendizado. Precisamos evoluir, aprender, nos colocar na posição de humildes, seja como pai, como filho, como irmão, como mãe, como esposa, como marido. Por exemplo, tem homem que não sabe ser pai de menino, só de menina, e vice-versa. Tem mulher que é incrível como mãe, mas não sabe ser esposa. Tem jovem que é o amigo excelente para muita gente, mas não sabe ser um bom filho para seus pais. Se você não sabe, procure aprender. Aprenda a ser amigo, conselheiro, hospitaleiro, amável, agradável, educado, bom filho, bom marido, boa esposa, bom pai, boa mãe, e assim você estará cuidando e fortalecendo a união da sua família através do amor. E por que a gente faz tudo isso? Por que nos importamos com tudo isso? A resposta é simples. De acordo com o texto que lemos hoje, é porque nós temos fé. Hoje, o pastor pregou sobre a importância de pertencer a uma família. Talvez a sua história seja como a do escritor. Ele diz que não tinha condições de mudar, mas quando ele teve a oportunidade, ele fez a diferença. Que você possa fazer diferença na sua vida hoje. Em nome de Jesus, tenha um dia abençoado, meu irmão, minha irmã.